Dos 9 bilhões de habitantes do planeta Terra, somos 200 milhões de brasileiros. Deste total, 1,5 milhão espalhados pelos 237 mil quilômetros quadrados de área rondoniense. A disputa por espaço está cada vez mais complicada entre motoristas, motoqueiros e pedestres. A exemplo das grandes metrópoles, Porto Velho começa a discutir sobre novas medidas para desafogar ainda mais o trânsito. São 210 mil veículos que circulam na região. O plano de mobilidade urbana do município prevê investimentos na ordem de 90 milhões de reais, sendo 70 milhões destinados ao transporte coletivo, que incluiria padronização das calçadas, liberação do corredor de ônibus e manutenção dos abrigos das paradas de transporte coletivo. Os outros 20 milhões devem ser investidos na hidrovia da região. O PAC de mobilidade, o PAC 2 de mobilidade, que é o recurso que está disponível para Porto Velho, foi aberto para médias cidades há pouco tempo. E Porto Velho tinha elaborado até uma carta-proposta para essa verba de 10 milhões e esse recurso estava voltando, porque a gente não tinha nem técnicos para desenvolver o projeto, desenvolver essa carta-proposta. Essa carta-proposta foi ampliada para esses 90 milhões e agora, como a gente tem técnico, tem uma comissão formada, tem estrutura para poder desenvolver os projetos, a verba pode ser disponibilizada para Porto Velho também. Demorou, mas as preocupações chegaram ao poder público. O grande problema é a população que ainda não despertou para o tema. Você já ouviu falar sobre o plano de mobilidade urbana? Não, ainda não. A maioria é como evangelista, não conhece o assunto que interessa muito à população e a ele, pois os projetos em discussão abordam os abrigos das paradas de ônibus da capital de Rondônia. Evangelista, todos os dias, aguarda pelo transporte coletivo sentado aqui. Uma situação muito ruim, porque na realidade às vezes a gente tem que ficar sentado em calçadas, improvisar bancos para poder ter um mínimo de conforto que não é oferecido pelo governo. Você acha que a gente paga muito imposto para não ter esse retorno? Praticamente isso, nós pagamos um tanto elevado em consideração ao Brasil e não temos o mínimo investimento em relação a esse aparato. E como evangelista, há muitos outros que esperam por minutos na falta de conforto. Minutos que poderiam ser preciosos para esta acadêmica de jornalismo. A hora que espera todos os dias pelo ônibus, no calor escaldante ou debaixo de chuva, ela poderia estar estudando, mas a realidade é o desconforto. É muito ruim, né? Eu que dependo de ônibus direto. A pior parte é ter que esperar em pé. Além do ônibus demorar bastante, ainda ter que ficar em pé sem um lugar para sentar, ter que apelar para as calçadas, é difícil. Alguns preferem treinar a paciência esperando em pé mesmo, como a Eleni. Todo dia, aqui, quando está chovendo, a gente espera aqui. Atrapalha muita gente, né? A gente fica aqui esperando, a gente tem que ter uma cobertura para a gente. A Secretaria Municipal de Trânsito anunciou que até dentro de 9 meses os projetos estarão concluídos. Depois disso, dentro de 2 anos, esses e outros problemas devem ser solucionados. A arquiteta afirma que a atual parada de ônibus instalada na gestão anterior não é adequada para o município. Nós estamos terminando de fazer um levantamento de todos os pontos da cidade. São cerca de 2.300 pontos na cidade. Muitos deles, a maioria deles sem abrigo, sem placa, sem sinalização. Então, tudo isso faz parte do programa também. Durante o debate com os estudantes, outros projetos também foram apresentados para tentar diminuir o número de acidentes na cidade. A maioria causada por excesso de velocidade, embriaguez ao volante e desrespeito à sinalização. É a disputa por espaço que tem se tornado um dos grandes desafios do poder público.